Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite. Verdão que tem 61 pontos na competição e busca a vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil. Cruzeiro é um time forte, está treinando a semana toda. Em compensação, o Palmeiras teve aquela viagem desgastante da altitude contra a LDU. Então vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras precisa da vitória para chegar com moral, né, na quinta-feira. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as informações, os comentaristas debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Muito bem, a gente vai falar bastante do Campeonato Brasileiro, que com o VAR tem tido muitas polêmicas, mas segue com uma briga boa lá em cima na tabela. E a derrota em Quito ainda não foi bem digerida, mas não há muito tempo para lamentações. O Palmeiras, ainda líder do Brasileirão, se prepara para enfrentar o Cruzeiro neste domingo. As informações do Alviverde são com Caio Capato. Era pouco antes de 9h30 da manhã, quando o Palmeiras, depois da dolorosa derrota diante da LDU, desembarcou no Brasil. Nada de folga, até porque tem decisão domingo contra o Cruzeiro, esta válida pelo Campeonato Brasileiro. Então, trabalho na sexta-feira, mesmo após um voo longo que saiu de Quito até São Paulo, com essa tristeza para os torcedores, jogadores e a comissão técnica na bagagem. O Palmeiras não tem muito como pensar em tempo para se reconstruir. Afinal, contra o Cruzeiro tem desfalques importantes. Piquerez foi expulso após o jogo contra o Flamengo e é um jogador que estará fora da linha de defesa principal do Palmeiras. Jefté, lateral esquerdo contratado nesta temporada, deve ser o titular. Além dele, Alan, que não seria um desfalque habitual para o Palmeiras, volante que é reserva, também vai ficar de fora. Ele foi expulso contra o Fluminense ainda em julho pelo Campeonato Brasileiro, mas passou por julgamento do STJD e teve a punição de 2 jogos. Como já cumpriu um por suspensão automática, fica fora de mais esse jogo contra o Cruzeiro, logo no momento decisivo. O Palmeiras pode ter mais problemas com o STJD adiante, porque Piquerez e Gustavo Gomes foram denunciados pela Procuradoria e vão ser julgados em breve. A expectativa é entender quando é que vai ser esse julgamento, que ainda não tem data marcada. Os 2 atletas foram colocados na rota do STJD por conta de reclamações com relação à arbitragem de Wilton Pereira Sampaio da derrota diante do Flamengo do Palmeiras no último final de semana. Vitor Roque ainda pode ser punido porque depois do jogo contra o São Paulo no início do mês fez uma postagem homofóbica. É mais um que pode pegar um gancho, este de 5 a 10 jogos. O Palmeiras tenta se reconstruir para uma virada que em semifinais de Libertadores nunca aconteceu na história. Precisa de pelo menos 3 gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis. O Palmeiras briga pela 7ª final da história do clube e também para conquistar mais um título brasileiro. Tempo difícil para Abel Ferreira reconstruir tudo. O Palmeiras, de tantos recordes na história da Libertadores, tenta alcançar mais um, né? Seria o primeiro brasileiro a chegar em 7 finais de Libertadores. Meu amigo Caio Capato, ficou um pouquinho mais difícil. Mas é muita coisa, né? Jogador que pode ser suspenso, é jogador que vai cumprir suspensão automática, caso do Piquerez. É um duelo dificílimo contra o Cruzeiro, enquanto a LDU não joga no final de semana, Júlio. O Palmeiras tem outro jogo difícil no Brasileiro. Considerando o que foi a temporada do Palmeiras, teve um Mundial, uma temporada pesada, mas a gente está vindo de 2 pausas grandes de data FIFA. Os jogadores, uma vezinha na vida, jogarem quinta, domingo e quinta, tá tudo bem, né? Também acho. Tá tudo bem, certo? Sem viagem. A viagem de Quito para cá, lógico. Como o Caio acabou de explicar, chegaram em São Paulo hoje cedo. Tiveram que fazer um treino, amanhã tem outro treino visando o jogo. Eu pensei muito sobre o jogo hoje, Tomás, sobre LDU e Palmeiras. Pensei se de alguma forma o jogo do Flamengo passou algum tipo de fatura para o Palmeiras, no sentido de você foca tanto naquele jogo, estuda tanto aquele jogo, que talvez não sobre tempo para estudar tanto para outro e para
transmitir as ideias. Não sei, aqui é uma hipótese, né? Porque como a gente não entra mais nos clubes, é todo mundo proibido, você vê o Caio fazendo boletim no portão, e é assim que vocês assistem aos nossos boletins todos os dias, que os repórteres não podem mais entrar nos clubes, não podem mais... Não é só não ver treino, tá, gente? Porque eu entendo que o técnico não queira que a reportagem assista treino, bola parada, mas você entrar no clube, poder ficar numa sala de imprensa, você poder conversar com o jogador que está saindo do treino, bater uma bola com o preparador físico, com o diretor... Enfim, não pode mais nada disso. Então, as informações são escassas, são muito escassas, e a gente não sabe como foi a preparação do Palmeiras para esse jogo contra a LDU e como vai ser contra o Cruzeiro. Para mim é um jogo crucial, Tomás. Em uma semana o Palmeiras pode ver a temporada ir por água abaixo. Imagina, perde do Cruzeiro e o Flamengo ganha do Fortaleza, diminui um jogo, 3 pontos atrás, quer dizer... Traz o Cruzeiro ali para o teu cangote, ainda que com um jogo a mais. Seria uma tragédia para o Palmeiras. O Palmeiras precisa ganhar do Cruzeiro. É um jogo realmente muito importante. Até como uma espécie de impulso para o jogo da LDU de quinta-feira. E são muitos desfalques. Acho que as suspensões... Não necessariamente suspensões por enquanto, né? Mas as denúncias, as possibilidades de suspensão de Gustavo Gomes, de Vitor Roque, me parecem bastante exageradas. A gente vê jogador fazer coisa muito pior aí no campo, né? Entradas criminosas, desleais, árbitros estragarem jogos e ninguém pega uma suspensão tão grande. Imagina tirar o Vitor Roque por causa de uma postagem de mau gosto, péssima e tal. Mas imagina tirar um dos principais, o candidato a melhor jogador do campeonato dos últimos 10 jogos do campeonato. Isso para mim seria uma aberração. Sinceramente, seria uma aberração. Dá uma multa lá, gigante, enorme. Vai fazer aula sobre educação sexual para o cara aprender, porque jogador de futebol todos deveriam ter, na verdade, para aprender um pouquinho mais sobre como funciona a vida fora do mulherada que quero levar para cama, entendeu? Mas todo jogador merecia um negócio desse. Mas me parece um absurdo, um exagero completo você pegar, depois do erro, admitido pela CBF, foi admitido pela CBF o pênalti lá do Flamengo e Palmeiras? Não lembro. Não chegou, a ser admitido, né? Como o do São Paulo e Palmeiras. São Paulo e né? Palmeiras, que teve afastamento do árbitro no jogo do Grêmio. Depois de um erro daquele, é natural que o jogador reclame, que o jogador se exalte. Enfim, vamos pegar um pouquinho leve aí, porque devagar com andor, né? Muito bem. Na questão do rebaixamento, lá no Z4, Vitória é o 17º com 31, só que o Santos está com 31 também na 16ª posição, né? Abaixo do Vitória vem Juventude com 26, Fortaleza 24, Sport 17. Quer saber quem é que joga contra quem? Aí na tela. Amanhã nós teremos Atlético Mineiro e Ceará, Vitória e Corinthians, Fluminense e Internacional, Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo e São Paulo e Bahia. No domingo, Botafogo e Santos, Grêmio e Juventude, Bragantino e Vasco e Palmeiras e Cruzeiro. De olho nesse jogo, hein? Mas como diz o Ivan, Fortaleza e Flamengo jogam no sábado. Mas também não adianta o Palmeiras entrar em campo já sabendo o resultado. Se o Flamengo vencer, o Palmeiras vai ter que fazer resultado. Mudar a forma como o Palmeiras vai para o campo. Se o Flamengo Como ele vai negociar o elenco, Abel. Claro. Se o Flamengo ganhar o jogo... Faltam 10 rodadas para acabar a competição. Mas tem alguma chance do Flamengo perder o jogo? Sinceramente, o que vai influenciar a escalação do Palmeiras no domingo vai ser a condição física dos atletas, ponto. Isso é indiscutível. Olha o calendário dos dois aqui, ó. Calendário do Palmeiras e do Flamengo. Palmeiras enfrentando o Cruzeiro no domingo. Aí na quinta-feira tem LDU, jogo de vida ou morte. Depois volta contra a Juventude fora de casa, Santos em casa, Mirassol fora de casa e de volta o Santos. É um jogo atrasado do primeiro turno, né? O jogo na Vila, a segunda partida contra o Santos. Já o Flamengo enfrenta o Fortaleza no sábado, o Racing na quarta-feira, também jogo de vida ou morte na Libertadores. Aí pega o Sport em casa, o São Paulo fora, o Santos em casa e o Sport no Recife. Batendo o olho rapidamente ali, Bernard, quem é que vai enfrentar a maior pedreira? Tá mais osso para quem? Palmeiras. Em tese. Sempre em tese. Mas aí você fala... Os adversários mais complicados. Então, mas aí nós estamos pensando em Libertadores, no Brasileiro ou nos dois? Pacote completo. No combo?
diante da situação do jogo de ida, claro, né? Colocando em contexto o que aconteceu na ida e o que o Palmeiras terá de fazer no jogo de volta. Então, eu acho que, em tese, sempre faço questão de dizer isso, porque o Palmeiras pode ganhar de todo mundo. Mas, em tese, é a tabela mais complicada no curto prazo. Se o Palmeiras tivesse vencido a LDU, você manteria o mesmo argumento? No Campeonato Brasileiro, sim. Na Libertadores, não. Aí é um jogo de Libertadores só. Mas no Campeonato Brasileiro, claramente, os adversários são mais fortes. Mas não mudaria a condição para enfrentar o Cruzeiro, porque o desgaste seria o mesmo. Acho que esse desgaste já estava na conta há bastante tempo. Mas se o resultado tivesse sido melhor, acho que você vai de uma outra forma para o jogo contra o Cruzeiro. Ô, Léo, me ajuda aí, cara. A gente tem um precedente nesse Campeonato Brasileiro no que diz respeito às situações adversas do Palmeiras na Libertadores, ou era na Copa do Brasil, não me lembro agora, que vai jogar contra o Vitória em Salvador, acho que é em meio aos jogos contra o Corinthians. Exatamente, isso aí. O Palmeiras tinha uma situação adversa, foi para o Barradão com o time reserva. No segundo tempo, alguns titulares entram, o Palmeiras perdia por 2-0, empata por 2-2 o jogo. Mas o precedente é esse, então isso pode sinalizar o que o Abel vai fazer no domingo. E naquela oportunidade, você não tinha uma viagem longa, né? Eram confrontos com o Corinthians. A viagem longa era pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Vitória na Bahia. E não estava no momento derradeiro da temporada como estamos. Não estava no momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Isso pode influenciar? Pode, mas eu acho que o Abel nem vai ter muito poder de escolha, se é que vocês me entendem. O departamento de fisiologia vai chegar para ele e falar: esses caras aqui estão aptos para jogar, esses aqui não. Se você colocar em campo, é um risco para a sequência da temporada. Eu não acho que ele vá correr esse tipo de risco com um jogo importante na quinta-feira. Vale a gente lembrar, o Palmeiras vai ter que escalar o Everest na quinta-feira. Então, a recuperação é mais fácil do jogo do Cruzeiro até a quinta do que será de agora até o jogo do domingo contra o Cruzeiro. Mas o livro do Abel, ele fala em escalar montanhas. Ele já é um alpinista consagrado. O que você vai falar, Berna? Que tem também toda a questão física e se houver alguma constatação de que algum jogador pode estourar, não vai pro jogo. Simples assim. É o momento decisivo da temporada. Se um cara sofre uma lesão de grau 2 muscular, 2, tá fora da final da Libertadores, se o Palmeiras lá chegar. Vai demorar mais de um mês para se recuperar. Mas é uma situação muito complicada, ressaltando isso aqui novamente. Ele pode colocar o time alternativo contra o Cruzeiro ou colocar aqueles jogadores sem correr riscos, perder para o Cruzeiro, perder a liderança do Campeonato Brasileiro na quinta-feira, não conseguir reverter o placar contra a LDU e aí a situação no próximo final de semana, no Bola Rolando da sexta, a gente vai discutir uma situação bem diferente do lado palmeirense. Pode acontecer o contrário? Pode. Ele pode colocar um time alternativo mesmo, vencer o Cruzeiro, o Flamengo não ganhar e ele reverter na quinta-feira também. Aí o cenário na próxima sexta-feira, no Bola Rolando da outra sexta, será muito favorável ao lado palmeirense. Ivan, você como um jogador de pôquer contumaz, você acha que vai ser um all-in para que lado? Para o lado do Flamengo ou para o lado do Palmeiras? Porque é uma semana que... No final de semana? Não. Essa semana vai se estender. Vai ser, como disse o Léo, aliás, o Felipe Luiz também vai ter que escalar o Everest, porque os dois, apesar da situação um pouco mais confortável... Que é diferente. Confortável. O Everest ele vai ter que escalar um pão de açúcar. Um pão de açúcar, pronto. E com um bondinho. Um corcovado. Mas será uma semana... Olha, de volta aqui, ó. All-in para os dois, hein? Semana que começa amanhã e vai até quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras vai dar all-in na quinta-feira que vem. Para quem não conhece, all-in é quando você aposta tudo. É o tudo ou nada. Você vai com a mão cheia. Tudo que você tem, você coloca para apostar. Falei que você era um poker face. Pois é, só que quando você dá all-in, você não vai ficar blefando dando all-in, né? E já fiz isso, mas não é legal. Não é legal. Não tem margem para blefe nesse jogo entre Palmeiras e LDU. Todo mundo sabe que o Palmeiras vai jogar ali. Quando você tem poucas fichas, aí sim você dá o all-in, beleza, mas é estratégico. Mas o Palmeiras ainda tem possibilidades no Campeonato Brasileiro, então ele não pode sair dando all-in. Ele tem que ser bastante racional para tomar decisões. Agora, na quinta-feira, é tudo ou nada. Na quinta-feira, todo mundo sabe que o Palmeiras vai jogar a Vera. É óbvio, com todo mundo e tal. E tem uma questão muito importante aí que o Léo
abordou, que é, sexta-feira que vem, esses dois clubes podem estar em crise. Halloween, dia 31. Eu sou mais Dia de Halloween. Cosme e Damião maior do que Halloween. Dia 31 é 13 ao contrário, sexta-feira. Olha Eu só. não sabia não, Cacá, muito bem. Halloween. Dependendo do que acontecer, tenebroso. dependendo do que acontecer no fim de semana e no meio de semana... Você se fantasia de monstro pra ajudar no Halloween? Cacá, próxima pauta. Olha aqui, é verdade. Sexta-feira vai ser tenebrosa, dependendo da soma. Por que você faz isso? Não, eu só fiz uma pergunta. preciso acelerar Ele tem o programa. filho. Eu tenho que me fantasiar pra ajudá-lo a buscar os doces. Eu não queria deixar o meu filho, mas aí também é ser muito, né, tesourar demais, né? Mas por mim ele não se fantasiaria. Você não se fantasia de caveira. Eu? nada de- É. Vai, Cacá, por favor. Palmeiras, vamos colocar. Ó, Palmeiras e Cruzeiro é um jogo realmente importantíssimo. Para, a gente precisa Não, eu tô seguir parado. com o programa aqui, acelerar o programa. Ó, essa tela é interessante porque mostra exatamente a situação dos dois. Você olhando rapidamente essa régua branca que está ali, horizontal, é a sequência do que vem acontecendo nas principais competições. O Cruzeiro ainda tem Copa do Brasil para disputar, mas por enquanto é só Brasileirão, está ali tranquilão. Ó. Mas mesmo assim, o Palmeiras vem de 2 derrotas, teve 3 vitórias antes. O Cruzeiro são 3 empates, uma derrota, uma vitória. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é líder, Cruzeiro é terceiro colocado, Palmeiras tem 61, Cruzeiro 56 pontos. Aí os detalhes importantes. Agora, tão importante quanto esses detalhes, eu acho que são os desfalques, como disse o Léo. Palmeiras já tem um departamento médico preocupante. Não só departamento médico, mas no caso do Piquerez, por exemplo, ele está suspenso, né? Mas o Everton, Evangelista, Paulinho, Alain, Aníbal Moreno, que está com edema, né? Não tinha sido divulgada a lesão do Aníbal Moreno antes do jogo com a LDU, tanto que ele foi relacionado e tal. Na coletiva, o Abel declarou que o Aníbal Moreno está lesionado, por isso não foi utilizado contra a LDU. É um edema na coxa, parece. E pelo lado do Cruzeiro, 3 jogadores ali também que farão falta, né? Mas, enfim, são detalhes importantes. A Heloísa Ornelas vai falar do Corinthians? Não, então deixa eu ficar rapidinho em cima desse jogo aqui. E aí, Berna, as situações, porque o Cruzeiro, do Leonardo Jardim, faz uma campanha muito boa e vai querer beliscar esses 3 pontos aí. Sem dúvida. Eu queria começar por um dos desfalques do Palmeiras. Eu acho que o pior que o time se sinta depois de um jogo, no julgamento desse time, fui prejudicado pela vida. O cara não pode ser expulso depois do jogo. Essa é a minha opinião. O cara tem que ter o discernimento de falar, peraí, eu já tenho um cartão, não vou lá encher o saco. Na avaliação dele, o time foi prejudicado. Não, fica na minha. Deixa isso pro João Martins, que adora esbravejar contra a arbitragem e tal. Mas não vai lá o Piquerez, que é um jogador importantíssimo. Até porque o reserva dele é o Jefté, que entrou ontem, aliás. A gente não falou sobre essa alteração, inclusive, eu achei uma alteração meio esquisita. A saída do Felipe Anderson, que não jogou bem, a entrada do Jefté. A minha explicação para a alteração... É porque a LDU estava jogando mais pelo lado direito. O Piquerez era praticamente um terceiro zagueiro, então ele vinha com o Alzugaray para onde o Alzugaray ia. Isso. Ele deixava o corredor lateral para o Felipe Anderson defender, que é um ponta. Então acho que ele quis colocar um lateral, de fato, para defender... Mas ele se preocupou mais em se defender naquele momento do que em atacar, porque a LDU começou a atacar por lá. Né? Mas tudo isso para dizer que o Jefté tem suas limitações, não é um lateral como o Piquerez, né? Então, o Palmeiras já tem uma perda importante nesse setor. O melhor jogo dele foi contra o São Paulo, do Jefté. O Jefté? Ele entra no Ele entrou clássico bem, contra ele o São entrou no Paulo. segundo Ele tempo. entrou bem. Contra o Bahia ele foi muito mal, o Ademir fez o que quis em cima dele ali. Então, a gente não sabe, né? Menos mal para o Palmeiras que o Cruzeiro não tem um jogador agudo por ali, né? É o Christian que joga por aquele lado, ele não é um ponta. Se fosse um Sinisterra, um Kenny Arroio, você olha e fala, caramba, vem chumbo grosso. O Sinisterra vive machucado, sempre foi assim, na carreira recente dele. E se ele colocar o Kenny Arroio, a mim vai surpreender. É um jogo muito complicado. O jogo, assim, se era um jogo para você não ter nessa sequência, era o Cruzeiro, porque já teve Flamengo, semifinal de Libertadores, você toma um 3-0 na cabeça e depois vai ter a volta da Libertadores. O pior jogo para você ter era esse.
Para piorar, só faltava ser no Mineirão. Mas não vai ser no Allianz Parque. Então, o pior adversário possível para o Palmeiras nesse momento é o Cruzeiro. Já seria um jogo dificílimo. Se o Palmeiras tivesse tido a semana livre, sem jogos, esse já seria um jogo complicadíssimo, ainda com tudo isso que a gente Eu tenho dúvidas se não seria melhor jogar no Mineirão. Porque eu acho que o clima no Allianz vai ser complicado, não vai, Ivan? Eu acho que nesse momento a torcida não vai se revoltar. O Palmeiras não está eliminado da Libertadores, está ainda buscando 2 títulos importantes. É hora de apoiar o time. Eu acho que não faz sentido. É o pacto. Não faz sentido. Depois, na sexta-feira que vem, acho que a torcida tem todo o direito de cobrar. Agora, até quinta-feira da semana que vem, é empurrar o time. Os caras precisam. No outro final de semana, o Palmeiras joga fora de casa contra o Juventude. A única coisa que eu acho é que o Cruzeiro O Cruzeiro gosta de recuperar a bola e acelerar. E o Palmeiras vai tentar ser o protagonista do jogo. Ele precisa do resultado, tá brigando pelo título da competição. Acho que é até um jogo em que o Cruzeiro vai se sentir confortável. Opa, nós vamos sair na boa. E vamos ver se eles conseguem parar. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro. Tem tudo para ser um jogão e o Verdão vai em busca aí dos 3 pontos. E a partida de hoje, pessoal, ela não é só importante pelo brasileiro, não. Ela é importante também, principalmente, para chegar com moral na quinta-feira. Porque na quinta-feira vai ser guerra contra a LDU, buscar reverter o placar. Palmeiras perdeu por 3-0 fora de casa. Vai precisar vencer por 4 gols de diferença para garantir a vaga na grande final, ou até mesmo 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Então a partida de hoje é importante também para quinta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.